começa a contar uma historinha, né? A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo aí do pH que é dado nessa expressãozinha aí, que é a expressão que a gente vai trabalhar aí nessa questão. E aí ele fala que tem a classificação, né, da água dependendo desse pH e deu o quadro com a classificação. E aí ele diz aí, ó, para o cálculo da concentração H, né, aquele H que aparece ali na fórmula, deixa eu deixar aqui, ó, que está aqui dividindo o 1, uma distribuidora mede dois parâmetros A e B em cada fonte e adota H como sendo o quociente de A por B. Então aqui a gente já tem que o H é igual a A sobre B, certo? É o quociente. Em análise aí realizada em uma fonte, obteve o A igual a 10 elevado a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. Neutra, ou seja, o pH está entre 6 e 7,5. E aí ele quer saber, né, o parâmetro B encontra-se em qual intervalo. E a gente tem que descobrir aí qual é o intervalo em que B se encontra. Então vamos lá, né? Vamos com calma, né? Ele já deu alguns valores aí pra gente, então a gente pode até já ir substituindo, né? Porque ele fala que o A também é 10 elevado a menos 7. Então o H, a gente já sabe que o H é igual a 10 elevado a menos 7 sobre B, certo? E esse valor do H, eu vou substituir aqui no pH. Então a gente vai ter aqui agora, ó, pH igual ao log de 10 de 1 sobre o H, que agora eu vou botar 10 elevado a menos 7 sobre B. Certo? Ficou feio, porque é uma fração, né? Embaixo de fração. Mas a gente pode fazer divisão de frações, né? Vai ficar aqui como log de 10, né? Não preciso nem colocar o 10, porque quando a gente não coloca é sempre 10. 1 vezes B sobre 10 a menos 7. Certo? Então esse aí é o nosso pH. Então o pH já ficou um pouquinho menos pior. Log de 10 de B sobre 10 elevado a menos 7. Certo? Então esse é o nosso valor aí do pH. Tá? Feito isso, agora a gente vai ter que estudar esse valor do logaritmo para saber quais os valores possíveis para B. O que a gente pode fazer aqui um pouco antes, né, de trabalhar aí com os valores, né, os intervalos. Eu vou transformar esse logaritmo da divisão usando aí a propriedade do logaritmo. Então, como a gente tem uma divisão dentro do logaritmo, isso vai virar subtração dos logaritmos, certo? E aqui agora a gente vai usar outra propriedade do logaritmo, né? Que eu tenho aqui 10 elevado a menos 7. Então, o expoente ele vai para frente multiplicando. Então, eu vou ter aqui o log de B menos, esse menos é o menos que estava aí subtraindo um do outro, e o menos 7 vem aqui para frente, certo? E aí ficou somente o log de 10 na base 10. E log de 10 na base 10 a gente sabe que é quanto? 1, né? Qual é o número que eu vou elevar o 10 para dar 10? Só pode ser 1. E aqui menos com menos vai dar mais. Então a nossa fórmula do pH já ficou bem bonita. Log de B mais 7. Certo? Então aqui é a nossa fórmula do pH. Agora eu tenho que estudar os intervalos, né? De quando a quando eu tenho que ter o valor de B para essa água ser neutra, ou seja, para o pH, que está aqui em amarelo, ó, seja entre 6 e 7,5. Ou seja, esse valor que eu tenho aqui tem que estar entre 6 e 7,5. Então eu vou escrever isso daí, para a gente ver. Então, log de B mais 7, ele tem que estar entre 6 e 7,5. Certo?
como ele disse ali em cima, o pH está entre 6 e 7,5, então o log de B mais 7, que é a fórmula do pH, tem que estar entre 6 e 7,5. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com isso daqui. Já estamos quase lá. Ó. Que eu vou fazer com esse menos 7 que está aqui? Né? É como se eu pegasse em cada uma aí desses termos, né? E subtraísse 7. Então eu vou ficar aqui com 6 menos 7 menor ou igual a log de B mais 7 menos 7 menor que 7,5 menos 7. E aí vai sobrar menos 1 menor ou igual log de B menor que meio. Certo? Agora ficou bem mais fácil de eu tentar entender aí quais são os valores que o B tem que assumir. Tá? Agora ficou bem mais fácil. O que eu poderia também fazer para ajudar um pouco mais, né? Porque quando a gente está olhando o log de B, aqui eu já quero saber o valor da função. Eu poderia até botar aqui assim, ó, fazer ó, log de 10 a menos 1, né? Vai dar menos 1, certo? Estou fazendo aqui o log. O log de B sendo menor ou igual, né? De log de 10 elevado a 0,5. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou tentar ver quais são os valores de B olhando para o gráfico, tá? Olhando para o gráfico. Então vamos lá, ó. Eu acho que fica mais fácil olhando pelo gráfico. Dá para fazer ali, né? Por conta também, né? Mas para o gráfico eu acho que fica mais legal. Eu fiz isso, né? Só para exemplificar aí a vocês, porque a gente sabe que log de 10 elevado a menos 1 é igual a menos 1, certo? Por isso que eu fiz essa troca aí do menos 1 para log de 10 a menos 1, tá? Se eu tentar desenhar aqui ó, um gráfico, deixa eu chegar para o lado aqui. O gráfico do logaritmo, como seria o gráfico do logaritmo, né? Se vocês estudaram lá a função logaritmo, vocês vão lembrar que o gráfico de logaritmo é mais ou menos assim, né? Desculpa aí o meu desenho horrível, mas o gráfico de log é mais ou menos assim. Então eu quero saber, vou pegar aqui, ó. O 10 a menos 1, esse aqui é 1, né? Porque quando o x for 1, né? O log de 1 vai ser 0. Então ele vai estar aqui. O que corta o eixo x é no ponto x igual a 1. Quando eu tenho o log de 10 a menos 1, ele vai dar menos 1. Então ele vai estar para baixo. Então log de 10 elevado a menos 1, ele está mais ou menos aqui, né? Que vai dar 1. Menos 1. Certo? E o do meio, ele vai estar para cá, né? Vai estar depois do 10 a menos 1. O meio está para cá, né? Deixa eu pegar isso aqui menor. Deixa eu dar um zoom, que acho que fica mais fácil. Então esse aqui é o 10 a menos 1. 10 para meio está aqui. Certo? Que vai bater aqui, que é o meio. Né? Quando eu aplicar o log, vai dar meio. Então, como eu quero que o log de B ele esteja entre o menos 1 e o meio, a gente vai ver aqui facilmente que o B tem que estar entre esses dois valores. Entre o 10 elevado a menos 1 e o 10 elevado a meio. Isso aqui ficou feio. A meio. Certo? Então aqui a gente pode concluir que o log de B, o B, né? O B tem que estar entre menos 1 e 10 elevado a meio. 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a meio. Certo? Para quando eu aplicar o logaritmo, ele está ali entre o menos 1 e o meio. Tá?
E aí, com certeza, a gente vai ter um intervalinho aí. Ele não botou 0,5, né? Botou 1/2. Então, a resposta aí é letra C. Letra C de Cláudio. Tá?